pessoal, tá gostando do canal? Tá curtindo as nossas aulas? Então se inscreva no canal, ative o sininho para obter as notificações dos novos vídeos, compartilhe os vídeos, compartilhe o nosso canal, indique os vídeos para aquelas pessoas que possuem dificuldade em química e também para aquelas pessoas que estão correndo atrás de uma vaga no vestibular. Enox, galera, valeu! Fala pessoal, professor Duzão do Enox Química. E aí, tudo bem? Então vamos iniciar uma série de aulas sobre química orgânica. Estão preparados? Então acompanhe com a gente aí. Valeu, Enox! Fala pessoal, beleza? A aula de hoje é sobre hibridização dos orbitais do carbono. Beleza? Eu trago inicialmente para vocês aqui 4 compostos que representam basicamente as 4 possibilidades de ligação do carbono em compostos orgânicos. Vejamos aqui. Aqui eu tenho esse átomo de carbono, certo? Representado por 4 ligações simples, beleza? Aqui, nesse caso aqui, no caso do eteno, nós temos um carbono fazendo a ligação simples com os hidrogênios e a ligação dupla com o carbono. Então aqui era somente ligações simples, aqui já aparece uma dupla, certo? Aqui, neste caso do etino, nós temos uma ligação simples do carbono com o hidrogênio e uma ligação tripla deste carbono com este carbono aqui. E, para finalizar, nós temos esse carbono aqui fazendo 2 ligações duplas. Então quer dizer que são as 4 possibilidades de um carbono fazer ligações nos compostos orgânicos. Vocês podem notar também que existem sinais aqui com letras gregas. Ó. Essa letra grega é chamada sigma. Então essa letra aqui é chamada sigma. E essa letra aqui, você já conhece, lá da matemática, é a ligação π. O que diferencia a ligação sigma da ligação π? A ligação sigma é sempre uma ligação simples, né? É sempre uma ligação simples e ela é uma ligação frontal. É uma ligação que um orbital de um carbono, no caso deste aqui, ó, se interage frontalmente com outro carbono. Então eu tenho uma interação desses 2 carbonos aqui a partir de uma ligação frontal, certo? De uma interação desses orbitais de uma forma frontal. Então essa ligação sigma é uma ligação bastante forte. No caso de compostos com ligações duplas ou triplas, uma dessas 2 ligações aqui, ó, então tem as 2 ligações, uma dessas ligações é a frontal, beleza? Que é a sigma, e a outra ligação, no caso, é uma ligação π. A ligação π é uma ligação lateralizada, então ela não é frontal. Então quer dizer que um orbital aqui do átomo de carbono, ele interage lateralmente com um orbital de um outro carbono. Então ocorre uma interação lateralizada, e essa interação lateralizada é uma interação fraca, certo? No caso aqui de uma tripla ligação, uma dessas 3 ligações aqui é uma sigma, é uma interação frontal, e as outras 2 interações, as outras 2 ligações, são ligações π. Então quer dizer que vai ocorrer uma interação lateralizada desse lado, certo? Uma interação lateralizada aqui também embaixo e uma interação frontal aqui entre os carbonos. Então quer dizer que eu tenho 2 ligações π e uma ligação sigma frontal, beleza? Aqui no caso, este carbono aqui, ele está fazendo uma ligação sigma frontal aqui, né? Com esse carbono. Aqui está fazendo uma outra sigma frontal com este carbono aqui, uma π, né, com esse carbono aqui e uma π com esse carbono aqui. Então 2 lateralizadas. Então 2 π que são frontais, essa daqui e essa ligação sigma aqui, e aí as lateralizadas que são essa e essa, representadas aqui por esse π e por esse π aqui. Beleza? É interessante que a gente entenda como é que funciona a hibridização desses orbitais de carbono para entender qual é a geometria molecular desses compostos.
E o que a gente vai fazer? A gente vai estudar as formas de hibridização de orbitais do carbono e a gente vai voltar nesse slide aqui para fazer um comentário a respeito da geometria molecular dessas moléculas. Beleza, gente? Então vamos para o próximo slide. Para que a gente possa entender a hibridização dos orbitais do carbono, a gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica desse elemento. Então vamos lá comigo, ó. O carbono, ele possui 6 elétrons. Aí você procura lá no seu diagrama de Linus-Pauling a ordem energética. Então vamos lá. 1s2, então falta 4 elétrons. 2s2, agora só faltam 2 elétrons, porque eu já distribuí 4, e 2p2. Note o seguinte, que esse orbital aqui, ó, 1s2, ele está aqui na ordem de energia. Então, um orbital de baixa energia tem os seus 2 elétrons aqui representados por essa seta para baixo e essa seta para cima. O orbital 2s2, ele está aqui representado com esses 2 elétrons, um para baixo e um para cima. Notem que a energia aumentou em relação ao subnível 1s, ao orbital 1s2. E aí nós temos o 2p, o 2p2. Notem que nas aulas passadas eu disse que o orbital p ele abriga no máximo 6 elétrons. Então quer dizer que aqui cabe 1, 2, 3 elétrons, 4, 5, 6 elétrons. Então, existe aqui nesses orbitais lugares a serem preenchidos com elétrons. Esses lugares a serem preenchidos com os elétrons, eles serão, a partir do momento em que o carbono fizer ligações, preenchidos. Beleza? Então, quer dizer que esses orbitais P aqui, que possuem locais para serem preenchidos, eles são basicamente representados da seguinte forma. Então aqui eu tenho px. Então no eixo x eu tenho um orbital p. Está aqui, beleza? Em profundidade. Aqui nós temos o pz, certo? O pz que pode ser representado dessa forma aqui no eixo tridimensional. E o PY, que pode ser representado dessa forma aqui no eixo tridimensional. Maravilha? Então quer dizer que os elétrons eles serão abrigados nesses orbitais aqui, nos Px, Pz e Py. Maravilha, gente? Só que é o seguinte, esse modelo aqui ele abriga basicamente 3 locais que se possam fazer ligações. E nós sabemos que o carbono ele pode fazer 4 ligações. Certo? Então, como a gente pode representar as ligações do carbono a partir de 4 sítios ou 4 regiões para fazer essas interações? Então, por isso que há a necessidade de se hibridizar os orbitais. Então, quer dizer que na hibridização dos orbitais de carbono ocorre a fusão do orbital s com os orbitais p. Dessa forma aqui, ó. Então, vou fazer as caixinhas, ó, do s e dos orbitais p aqui, px, py e pz. Então, esse é o orbital s, que está preenchido com 2 elétrons. E esse aqui são os orbitais px, né? Aqui na orientação x, py e pz. Certo? Então, quer dizer que aqui eu só tenho 2 elétrons preenchendo. Acontece que a hibridização dos orbitais, para dar uma conformação tetraédrica, é necessário a fusão, a hibridização dos orbitais s com os orbitais p, ficando mais ou menos dessa forma aqui, ó.
Então quer dizer que agora eu tenho 4 elétrons em 4 regiões. Esse elétron aqui, ele vai ser promovido para esse orbital aqui, ó. Então vai ficar o seguinte: esse elétron está aqui, esse elétron está aqui, esse elétron está aqui, e esse elétron que foi promovido para um orbital de maior energia vai ocupar essa lacuna. Então quer dizer que agora eu posso fazer 4 ligações. 1, 2, 3, 4 ligações e explicar a geometria molecular tetraédrica a partir do átomo de carbono, por essa perspectiva. Então esse orbital aqui, ele fica um orbital híbrido, sp. Beleza, gente? E a gente vai entender quais são os tipos de hibridização de orbitais no próximo slide. Vamos comigo. Existe inicialmente o tipo de hibridização do orbital chamado de sp3. Então vamos lá. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que esse elétron, como eu disse anteriormente, ele vai ser promovido para um orbital de maior energia. Ficando assim, ó. Esse orbital de menor energia com um elétron, o elétron que estava aqui, ele veio para cá. Então quer dizer que agora eu tenho S e 3 orbitais P semi-preenchidos. Por isso, sp3. Beleza, gente? Então, sp3. Então, quer dizer que eu tenho espaço aqui no S, no px, py e pz. Por isso é sp3. Essa geometria molecular é uma geometria tetraédrica. Então, todo carbono que é chamado de carbono sp3, ele possui a geometria tetraédrica, ou seja, ele forma um tetraedro. Imagine que esse ponto vermelho que eu acabei de desenhar seja um carbono. Então, quer dizer que ele vai fazer uma ligação com um determinado elemento. No mesmo plano, vai ter uma ligação com outro determinado elemento. Em profundidade, eu tenho uma ligação com outro elemento, e deslocado à frente, uma quarta inteiração com um elemento qualquer. Beleza? Então vai formar um tetraedro. Se eu olhar isso aqui de cima, eu vou perceber mais ou menos isso. Então aqui está o carbono, certo? Representado em vermelho. Aqui eu vou ter a ligação com um elemento, aqui eu terei a ligação com outro elemento, e aqui eu terei uma ligação com outro elemento. E aqui em cima, aqui, ó, eu terei o outro elemento químico, beleza? O outro elemento bem nesse ponto aqui da caneta, teria a quarta ligação do carbono, beleza? Então, vamos ver o exemplo dessa hibridização aplicado a uma determinada molécula. Então aqui, como eu disse no primeiro slide, eu tenho uma ligação frontal, certo? Uma ligação frontal, uma ligação chamada de sigma, né, como é a ligação simples. Essa interação é uma interação bastante forte por ser frontal. E vocês percebem aqui que esse carbono que cedia esses orbitais, ele está fazendo uma ligação no plano, uma ligação deslocada à frente, e uma ligação em profundidade com os respectivos hidrogênios. Então quer dizer que a hibridização deste carbono aqui é uma hibridização do tipo sp3. Por quê? Porque ele somente faz ligações simples. Ou seja, ele somente faz ligações sigma. Beleza? As ligações sigmas, que são ligações inteiramente simples. Beleza, pessoal? Então, essa molécula aqui que eu representei é o etano. Então, 2 carbonos, 2 carbonos, C2 e 6 hidrogênios. Beleza? Vamos então agora para a ligação
ou interação sp2. No caso da interação sp2, mais uma vez, esse elétron aqui é promovido para um orbital de maior energia e ele vai ocupar agora esse espaço, ficando assim como eu mencionei anteriormente. Então, esse estado aqui é o estado fundamental, aqui é o estado excitado, ou seja, o estado em que eu promovi um elétron, beleza? E a hibridização, no caso sp2, faz com que esse estado hibridizado tenha uma energia levemente maior. Por quê? Porque para se fazer uma ligação π aqui, nesse caso, eu preciso de uma energia maior, de uma energia um pouco mais elevada em relação ao sp3. Então vejamos aqui o que acontece. O elétron foi promovido, né, a esse P, e esse P aqui está num estado energético um pouco maior, e aqui eu posso receber as outras, né, os outros elétrons possíveis da ligação, beleza? Esse estado, chamado de estágio sp2, é quando aparece uma dupla ligação com o átomo de carbono. Então eu tenho aqui hidrogênio, hidrogênio, e aparece uma dupla ligação aqui com, por exemplo, um outro carbono, certo? Então aqui eu vou ter os outros hidrogênios para completar. Então quer dizer que uma ligação sigma está sendo feita aqui, e essa outra ligação é uma ligação lateralizada denominada ligação π. Então quer dizer que esse carbono aqui e esse carbono aqui são carbonos que têm a hibridização do tipo sp2, certo? E a hibridização sp2 é quando eu tenho uma molécula plana. Então quer dizer que aqui eu tenho 120 graus, aqui eu tenho 120 graus e aqui eu tenho 120 graus. Beleza? Aqui ângulo igual e aqui ângulo igual também. A mesma coisa vale para esse carbono aqui, que também tem hibridização do tipo sp2. Beleza? Mas a gente vai voltar a fazer comentários a respeito da geometria molecular a partir do estado de hibridização. Vamos então ver o exemplo do eteno. Aqui no eteno, como eu disse, né, ele possui uma ligação sigma frontal. Então vejam só aqui, ó, um carbono está fazendo uma interação frontal com o outro carbono, certo? Uma interação forte. E aqui eu tenho orbitais interagindo lateralmente, certo? Então eu tenho aqui uma interação lateral, e esse aqui é a continuidade do orbital. A parte de baixo também interage lateralmente com a outra. Então isso aqui, tanto o amarelo como o azul, caracteriza uma ligação π. Então eu tenho a ligação sigma e a ligação π. Então veja só que o ângulo entre esse orbital e esse orbital aqui no fundo é de 120 graus. Esse orbital aqui e esse orbital aqui também é de 120 graus. E a interação desse orbital com esse orbital também é de 120 graus. Maravilha? Então a ligação π está representada. Note que ocorreu uma espécie de fusão do orbital aqui, beleza? Uma interação lateralizada, uma interação um pouco mais fraca com relação à interação sigma. Beleza, pessoal? Então vamos agora à hibridização do tipo sp. A hibridização do tipo sp, ela começa mais uma vez do estado fundamental para um estado de excitação. Então quer dizer que o elétron vai ser promovido após ser excitado. E como que vai ficar isso? Vai ficar que o estado aqui do 2s, esse elétron ele vai ser promovido a esse estágio aqui no orbital. Então a gente chama isso de estado excitado. Então vai ocorrer a hibridização e aí eu tenho estágio S com 1p e 2p com maior energia. Então quer dizer que esse S e esse p têm a mesma energia, e aqui esses dois orbitais p, eles são orbitais com uma energia maior. O que sobrou aqui? Um S e um p. Por isso que a interação se chama interação sp entre os carbonos. A interação sp ocorre quando aparece duas duplas ligações ou uma tripla ligação. Então vejamos aqui, ó, eu tenho essa molécula
ou essa molécula aqui, ó. Então quer dizer que neste carbono aqui, eu tenho uma ligação sigma aqui, frontal com o hidrogênio. Eu tenho uma ligação sigma aqui, frontal com o carbono, que é essa do meio, por exemplo. Uma ligação π lateralizada em cima, uma lateralizada embaixo, beleza? Duas π e uma sigma. E aqui eu tenho uma ligação sigma com o hidrogênio, uma ligação frontal com o hidrogênio. Notem que o ângulo que gera essa interação é de 180 graus, com 180 graus aqui, então 360 graus, somando os dois ângulos. Então a molécula ela fica linear, beleza? Se a gente analisar aqui, ó, esse carbono ele está fazendo duas sigmas com os hidrogênios, uma sigma e uma sigma aqui. Então ele está fazendo 3 sigmas e uma π. Então note que a interação desse hidrogênio, né, da ligação do hidrogênio com essa ligação dupla é de 120, essa daqui entre eles 120 e essa daqui do hidrogênio com o carbono 120 graus, beleza? Só que esse carbono aqui, ele tem uma sigma aqui desse lado também, uma π e outra π. Esse carbono a gente já viu que é sp2, esse também a gente já viu que é sp2, porque é igualzinho a esse carbono aqui. Então aqui eu vou ter duas sigmas e duas π. Então quer dizer que uma π aqui vai estar uma ligação lateralizada, aqui também uma ligação lateralizada, uma frontal e outra frontal. Então esse carbono aqui ele vai ter hibridização do tipo sp. Maravilha? Vamos entender agora no caso do etino. A gente vai colocar aqui uma gravura dessa molécula aqui. Então note que no etino nós temos então a interação frontal, que representa uma das 3 ligações. Essa ligação frontal ela é a forte, lembrem, beleza? Aqui no amarelo nós temos uma ligação π. Aqui no azul a mesma ligação π. Vou chamar de π1 essa daqui, amarela, e essa azul, né? Que correspondem ao mesmo orbital, π1. E essa daqui, a amarela, com essa azul aqui de trás, a segunda ligação π, que eu vou chamar de π2. Então note que eu tenho uma interação frontal, chamada de sigma, e duas ligações π. Então vejam só, ligação sigma, uma ligação π aqui, ó, lateralizada, e outra ligação π aqui, lateralizada. Beleza, pessoal? Maravilha? Entenderam aí como funciona? Então vamos agora fazer uma análise da geometria molecular de alguns compostos, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, se o carbono que eu for analisar, ele tiver 4 sigmas, a hibridização desse carbono será sp3 e a sua geometria será tetraédrica. Se o carbono que eu for analisar tiver 3 sigmas e uma π, a hibridização é sp2 e a sua geometria é trigonal planar, ou trigonal plana. E se o carbono tiver 2 sigmas e 2 π, a hibridização vai ser do tipo sp e a sua geometria será linear. Esse carbono aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 sigmas, então ele é um carbono sp3. Esse carbono aqui, ó, também tem 4 ligações simples. Essas ligações simples são chamadas de sigma. Então ele também é sp3. Vamos para esse carbono aqui. Esse carbono tem uma simples, 2 simples e essa terceira simples aqui está acompanhada de uma π. Então ele tem 3 sigmas e uma π. A hibridização desse carbono é sp2. Beleza? Então a sua geometria é trigonal plana. Maravilha. Esse carbono aqui também tem 1, 2, 3 sigmas acompanhada de uma π. Então 3 sigmas e uma π, hibridização sp2, certo? E ele também tem geometria trigonal plana. Esse carbono aqui, ó, ele tem uma sigma aqui e 2 π. 2 π. Então ele tem 2 sigmas e 2 π, hibridização sp, e ele é
linear. Então é SP a sua hibridização. A mesma coisa vale para esse, que tem uma, duas sigmas acompanhadas de duas π. Vendo na legendinha, duas sigmas e duas π, hibridização SP linear. Tá aqui, ó. Esse carbono aqui, ele tem uma, duas, três sigmas acompanhada de uma π, então quer dizer que é SP2. 3 sigmas de uma π, SP2, geometria trigonal plana. Esse carbono aqui tem uma, duas sigmas acompanhada de duas π, SP, geometria linear. E aqui, nesse carbono aqui, eu tenho uma, duas, três sigmas acompanhada de uma π, então ele é um carbono do tipo SP2. SP2 que é geometria trigonal plana. Maravilha, gente! Espero que vocês tenham entendido a hibridização dos orbitais do carbono. Valeu! E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Valeu, é nóis!